Alasca, Antártida, Groenlândia e Islândia. Onde estaria localizada a cidade mais fria do mundo? Seria no norte ou no sul do planeta? Existem muitos habitantes por lá? E por quanto tempo o ser humano é capaz de andar por essas terras? Bem, sabemos que a temperatura ideal do corpo humano é de aproximadamente 36 graus Celsius, para que doenças infecciosas não se espalhem por causa da falta de calor. Contudo, fazemos parte de uma espécie que vive em um mundo de extremos e que ama testar os próprios limites. Ainda assim, definir qual é o lugar e a cidade mais fria do mundo não é uma tarefa tão simples assim, pois esse posto se altera de acordo com a época e as ferramentas de medidas térmicas aplicadas no lugar. Com isso, encontrar e viver na cidade mais fria do mundo passa a ser não apenas uma curiosidade, como também um desafio à nossa mente e também ao nosso corpo. Sendo assim, o Mundo Curioso traz esse vídeo para que você possa conhecer quais são as cidades que brigam pelo primeiro lugar de cidade mais fria do mundo. Mas antes disso, agasalhe-se bem ou sinta sensações abaixo de zero. Inscreva-se no canal e clique no sininho, pois agora mesmo iremos transportar você diretamente para Oymyakon, uma cidade russa onde 500 corajosas pessoas amam viver. No ano de 1993, essa cidade localizada no leste siberiano atingiu a assustadora marca de local habitado mais frio do mundo. Seus termômetros já quase congelados mediram a incrível temperatura de menos 67,7 graus Celsius. Isso mesmo, simplesmente 67 graus abaixo de zero. Menos de 100 graus da temperatura ideal que o corpo humano precisa manter para ser considerada uma temperatura saudável. Até hoje, essa região detém a marca de temperatura mais baixa já registrada em qualquer lugar permanentemente habitado no mundo, pelo menos de forma oficial. Ou seja, um local onde as pessoas vivem, dormem, se alimentam e convivem como sociedade. Na parte norte do mundo, essa temperatura foi a menor registrada até hoje em uma região em que as pessoas insistem em morar. Apesar de estar localizada no leste da Sibéria, esse pequeno município é considerado território russo. Contudo, as pessoas que vivem por lá possuem costumes muito próprios que certamente foram moldados pelas necessidades. Para se ter uma ideia dessa relação entre ambiente e cultura, existe até mesmo um dialeto local que explica o nome da cidade. Oymyakon significa literalmente água não congelada, e esse nome foi o escolhido pelo povo por causa da proximidade que a cidade tem com as fontes naturais de águas líquidas. Pode até parecer um pouco estranho para nós o motivo dessa escolha para nomear uma cidade como essa, mas quando se vive sobre o lugar mais frio do mundo, isso significa também viver sobre um solo que é permanentemente congelado, um tipo de solo conhecido como permafrost. Esse belo nome, que mais parece uma palavra trazida da mitologia nórdica, nada mais é do que um tipo de solo encontrado na região do Ártico. Trata-se de um tipo de solo composto por rocha, terra e gelo, muito gelo. Para se ter ideia, dependendo da região, esse tipo de solo chega a possuir uma camada de gelo ou neve de até 300 metros de profundidade. E quando derretida pelo calor do verão, tal volume é reduzido para uma espessura que fica entre 2 e até meio metro de profundidade. Isso nos leva a uma outra incrível característica sobre uma das cidades mais frias do mundo. Apesar de possuir um verão bem curto, a cidade de Oymyakon pode chegar até mesmo a 35 graus Celsius positivos. Isso faz com que os habitantes desse lugar extremo precisem passar por uma variação de mais de 100 graus entre um pico e outro. Imagine só como é viver em um lugar que em determinada época pode te congelar até mesmo o seu espirro ou seu sangue, e que em outra época você precisa usar bermudas para não suar as canelas. Isso explica bastante a vida difícil na cidade. Alguns detalhes e hábitos da população ilustram essas dificuldades um pouco melhor. Em Oymyakon, a carne de cavalo e de rena são as mais populares nas refeições das pessoas que vivem por lá, certamente por causa da dificuldade de outros animais se adaptarem a ponto de serem pastoreados. Além disso, o povo aproveita ao máximo a curta época de colheita para terem vegetais nas mesas, pois eles ficarão ausentes no cardápio durante todo o resto do ano. E se você pensa que as refeições são os únicos problemas que essa sociedade enfrenta, saiba que a dificuldade para transporte na cidade são igualmente duras, principalmente pelo fato de que os combustíveis à base de diesel ficam congelados quando a temperatura atinge menos 50 graus Celsius.
uma situação já bastante esperada na região. Não é incomum também, caso você se aventure por aquelas bandas, encontrar os veículos da cidade constantemente ligados. Isso acontece para que as baterias do motor simplesmente não congelem. Já pensou isso com o preço do combustível atual? Do mesmo modo que o frio interfere na rotina do trânsito da cidade, as escolas precisam suspender as aulas porque, além de ser difícil a locomoção dos alunos, todos os equipamentos eletrônicos começam a ter um comportamento, digamos, no mínimo bizarro. Isso acontece por causa da contração do metal devido a uma temperatura tão baixa. Bem, então por que não usam o modo convencional para continuarem os estudos? Simples, em Oymyakon, as tintas das canetas esferográficas também se congelam com a baixa temperatura. Por mais que você tente rabiscar, o máximo que vai conseguir com o movimento é rasgar o papel. Parece até um exagero falando assim, mas é a realidade de quem vive na cidade mais fria do mundo. E o mais incrível disso tudo é que, apesar de toda essa dificuldade, o povo de Oymyakon não deixa de praticar uma boa pescaria, algo bem habitual no local. Por isso, se visitar a cidade, não deixe de experimentar a tradicional stroganina, um prato feito de peixe cru que eles simplesmente amam. Ah, claro, o peixe também é congelado. E se você acha que por viverem isolados do resto do planeta, com esses hábitos peculiares, os 500 moradores de Oymyakon estão sozinhos, saiba que a cidade não é a única parte que compõe o lugar mais frio do mundo. A 800 quilômetros de distância, existe uma cidade muito maior, onde as temperaturas são bastante similares à pequenina Oymyakon. Trata-se da cidade de Yakutsk, que também pode ser chamada por Yakutsk. Essa cidade de mais de 300 mil habitantes também faz parte dessa complexa região, que forma o lugar mais frio do mundo, e por muitas vezes também foi considerada a cidade mais fria do mundo. Durante o pico da estação de inverno, a temperatura extrema do local pode atingir os 50 graus Celsius negativos, é claro, o que é um pesadelo até mesmo para os sofridos habitantes daquelas áreas, mesmo todos eles já bastante acostumados com tanto rigor da natureza. Para exemplificar um pouco melhor o que esses moradores costumam passar, a rotina é um bom indicador. Para que veículos cheguem à cidade, engana-se quem pensa que o período sem o frio seja o ideal. A melhor maneira de se chegar a Yakutsk sem maiores problemas é justamente durante o frio intenso. Isso porque a maior parte da viagem tem que ser feita sobre lagos e rios literalmente congelados, e só é possível fazer a viagem em veículos adaptados com correntes nas rodas. Assim como sua distante vizinha Oymyakon, Yakutsk já visitou as páginas do Guinness, o livro dos recordes, sendo considerada a cidade mais fria do mundo. Os absurdos 64 graus negativos que em determinada época os termômetros da cidade chegaram a marcar, faz essa cidade ser parte do lugar mais frio do mundo, onde o homem foi e ficou. O gelo e a friagem duram por aproximadamente 8 meses na cidade. Com isso, os moradores da cidade precisam evitar passar o máximo de tempo possível em ambientes externos, o que acaba sendo um desafio incrível para a manutenção de uma região tão populosa. O mais irônico de tudo é que no meio do ano de 2021, a região sofreu bastante com os incêndios que se alastraram pelas florestas da Europa Central e do Mediterrâneo, mostrando o poder do impacto da mudança ambiental provocada pelo aquecimento global, atingindo até mesmo o lugar mais frio do planeta. Assim como em Oymyakon, ter um carro em Yakutsk também pode ser uma grande dor de cabeça. A cidade sofre os mesmos problemas por causa da temperatura extremamente baixa. Motores e combustíveis congelados, aparelhos eletrônicos com os metais distorcidos e todos os outros diversos problemas causados pelo tempo. Ainda assim, se algum habitante ou visitante na cidade insistir em usar um veículo, lembre-se, não o desligue de maneira alguma, ou estará arriscando a ter que voltar a pé para casa. Isso se não morrer congelado pelo caminho. Com isso, muita gente acaba se perguntando o que faz ou o que fez a humanidade povoar lugares tão inóspitos ao longo dos tempos. Bem, se existe uma capacidade digna de destaque que o ser humano possui, essa é a capacidade de se adaptar. Ao longo de eras, vivendo nos mais diversos cantos do planeta Terra e seus extremos, o homem sempre conseguiu se moldar e criar a sua história de acordo com o ambiente em que habitou. Seja nos Alpes gélidos do norte do mundo ou nos áridos desertos dos resistentes povos nômades. Testar os limites é algo que parece fazer parte das inerentes necessidades humanas, seja por simples sobrevivência ou por mera curiosidade.
É claro que nesse vídeo não podemos deixar de destacar a estação de pesquisas russa Vostok, que é o lugar mais frio do mundo, sem seres humanos vivendo constantemente por lá. Mas isso não significa que corajosos pesquisadores não façam suas excursões até o local. No coração da Antártida, esse lugar é sem dúvidas o ponto mais frio do nosso planeta, pois a média de temperaturas é de 56 graus Celsius negativos. Lembre-se que estamos falando da temperatura média, já que a mais baixa foi registrada no ano de 1983, quase 90 graus negativos. Para se ter uma ideia do quão frio é esse lugar, no verão, a temperatura máxima atingida é de 30 graus negativos, ou seja, nada de bermuda ou camiseta, senão você terá que lidar com sérias queimaduras provocadas pelo frio. Para que os pesquisadores façam seus trabalhos na área, é preciso que mantimentos sejam enviados até eles, pois nada que o homem costuma comer cresce ou se cria por ali. Será que os habitantes de Oymyakon e Yakutsk também conseguiriam se virar nessa região? E quanto a você, quanto tempo acha que sobreviveria ao lugar mais frio do mundo? Deixe seu comentário e nos diga qual foi a cidade mais fria que já visitou na vida. E se gostou também dessa curiosidade, se inscreva no canal, ative o sininho e dê aquela curtida, pois isso faz toda a diferença para que mais conteúdos interessantes como esse cheguem até você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo, aqui no Mundo Curioso.